E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um Simula, né? Eu, professor Genal de Biologia, estou aqui para corrigir o 21º Simula Baiano de Medicina para vocês. Simulado com questões inéditas, estrategicamente pensadas para você que quer fazer um simulado de verdade e quer simular real oficial que cai na Baiana, a prova antes da prova, né? Melhor que isso, só tendo aula com a gente, só fazendo revisão com a gente, que a gente vai ainda mais fundo naquilo que a Strix vai cobrar nas provas de vocês. Na questão 14, a gente vai trazer aí um texto, né, sobre os bicos dos tentilhões, que é um caso clássico de Darwin, né, um caso clássico de evolução, e ele diz assim: sobre os processos evolutivos e as ideias darwinistas, pode-se afirmar: a diferença dos bicos está relacionada com a evolução simpátrica. Simpátrica é no mesmo local. E o caso dos tentilhões é um caso onde a gente se origina no continente e migra para ilhas diferentes com características alimentares diferentes, o que gera uma seleção natural também distinta. Os órgãos não são análogos, eles são homólogos, esses bicos derivam de um mesmo ancestral e não justificam convergência e sim irradiação, porque os bicos estão ficando adaptados ao tipo de alimento que tem em cada local. Na letra B, a relação entre o bico, o alimento em cada ilha e a sua provável origem a partir de um ancestral comum auxilia no pensamento darwinista que sobrevivem os mais aptos e estes se reproduzem mais, deixando mais descendentes com as variações intraespecíficas favoráveis em cada ambiente. Perfeito. Vale a pena destacar que a gente não tinha conhecimento de genética na época, a gente falava sobre as variações intraespecíficas, coisa que Darwin não soube explicar nem qual era a origem, nem como elas eram transmitidas. A gente só consegue justificar isso aí a partir do neodarwinismo. Na letra C, a diferença entre os bicos se dá pelo papel indutor da epigenética no aparecimento de novas formas alérgicas. Vamos deixar claro que epigenética é mudanças nos genes sem alterar a sequência de bases e que novas formas alélicas surgem através de mutação. Então é muito importante você entender que a gente não tem a epigenética como sendo um processo de mutação. A epigenética é completamente diferente da mutação. E permitem a adaptação dos ambientes aos seus respectivos, a adaptação dos indivíduos aos respectivos ambientes, numa busca pelo aumento. Ó, essa ideia de aumento de complexidade e perfeição, ela não casa com a reprodução diferencial, porque essa ideia de aumento de complexidade e perfeição, ela é de Lamarck, né, pelo uso, desuso, tendo uma intenção, e reprodução diferencial é uma coisa relacionada à seleção natural. Nascem muitos, mas nem todos conseguem sobreviver e se reproduzir. Na letra D, as variações intraespecíficas e a sua transmissão foram focos do trabalho de Darwin. Isso é falso, Darwin não soube explicar isso aqui, que contou com contribuição de Mendel também não, e ele diz o seguinte, no qual considerava os caracteres dominantes mais frequentes. A gente também não tem essa relação na população de Hardy-Weinberg, beleza? E quando a gente fala em equilíbrio, é quando não tem alteração de frequência. Aí a gente não considera a população evoluindo, que não é o caso, pois quando ocorre seleção natural, eu tenho sim alteração nas frequências dos genes. Na letra E, a largura do bico dos tentilhões é um caso clássico de seleção direcional. Nesse caso, não é seleção direcional, porque a largura dos bicos dos tentilhões funciona assim: a gente elimina os indivíduos de bico médio, aumentando a frequência dos indivíduos das extremidades. Seria uma seleção disruptiva. Então, esse item ele é um item falso. Beleza, gente? Finalizamos aí a questão 14 do 21º Simula Baiana, vamos para a 15. A 15 vai falar sobre gêmeos univitelínicos serem tratados de forma mais diferenciada que os bivitelínicos. Vai falar sobre gêmeos, né? Vamos trazer aqui, com base na temática, letra A. Alimentação e hábitos distintos em gêmeos bivitelínicos são excelentes para comprovar a ação do ambiente na expressão de fenótipos distintos a partir de um mesmo gene. Isso é falso, porque gêmeos bivitelínicos, eles derivam de fecundações diferentes, então eles não têm os mesmos genes. Letra B de bola. Irmãs gêmeas só podem expressar fenótipos distintos para heranças ligadas ao sexo recessivas quando são bivitelínicas. Veja, gente, deixa eu trazer um caso para vocês. Imaginem duas irmãs gêmeas monozigóticas, heterozigóticas para daltonismo. A gente deve lembrar que existe uma coisa chamada cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, e que o cromossomo X excedente na mulher, ele vai ser condensado de forma aleatória. Então, eu posso até ter gêmeas monozigóticas, univitelínicas,
onde uma manifesta o gene dominante e a outra manifesta um gene recessivo por conta da cromatina sexual. Então a letra B, ela também é falsa, tá? Ela também é falsa. Na letra C, atividades epigenéticas, modificações no DNA ou nas histonas que não alteram, isso aqui é muito importante, ó, que não alteram a sequência de base dos genes, justificam gênios univitelínicos que manifestam fenótipos desiguais. Perfeito. Porque vai mostrar a ação do meio sobre a genética expressando de forma diferente. Então, a letra C é a nossa resposta. Tá? Letra D de dado. O que determina o tipo de gêmeos é o local da fecundação? Não. O que determina é se houve fecundações diferentes ou não. Né? Então, por exemplo, gêmeos dizigóticos derivam de fecundações distintas. Gêmeos monozigóticos derivam de uma única fecundação. Tá? Gêmeos univitelínicos podem ser resultantes de uma única mórula e podem compartilhar placenta, âmnio e cordão umbilical. Veja, você até pode compartilhar o âmnio, mas independente do tipo de gêmeos, você nunca vai compartilhar o cordão umbilical. Cada gêmeo tem o seu próprio cordão umbilical, considerando gêmeos, né, dentro da normalidade do processo. Então a gente fica aí com a letra C e vamos agora para uma questão de ecologia, que é a questão 16. Ele vai trazer para a gente aqui resoluções sobre meio ambiente e ele diz o seguinte: à luz da resolução ambiental e dos conhecimentos sobre ecologia, podemos afirmar que é aconselhável e permitido que aterros e lixões sejam construídos em áreas próximas a reservatórios hídricos. Veja, o lixão é bagaceira. E o aterro, mesmo você impermeabilizando o solo, eles não são, por lei, permitidos que sejam construídos próximos a reservatórios hídricos, principalmente que vão abastecer a população humana, né, gente? Por favor. Então, existe principalmente no lixão uma contaminação do solo pelo chorume que pode contaminar o lençol freático ou até mesmo uma hidrovia. Apesar de a energia das hidrelétricas, letra B, ser considerada limpa, ela possui um efeito poluidor quando levada em consideração a decomposição da área alagada para o reservatório, que emite gases de efeito estufa e compromete a biodiversidade. Perfeito. Se a gente for considerar o reservatório para a construção da usina hidrelétrica, a gente vai ter um problema seríssimo e a gente vai eliminar tanto o CO2 quanto o metano, que são gases de efeito estufa decorrentes da decomposição dos seres vivos que estão ali. Então, ela é limpa do ponto de vista da água ser renovável, mas ela é poluidora baseado nesse critério. Na letra C, a compostagem minimiza os efeitos da produção de resíduos por meio de decomposição aeróbica da matéria orgânica e formação de biofertilizantes e metano. Veja, na compostagem, você até vai ter uma decomposição aeróbica, tá correto, e vai produzir um biofertilizante. Mas você não produz metano, que será utilizado como um biogás. O metano, a gente teria que utilizar um biodigestor, beleza? O metano, a gente teria que utilizar um biodigestor. Letra D. Indústrias que se instalem nas proximidades de rios, lagos ou mares para utilizar a água para resfriar seus maquinários trazem um benefício, olha que loucura, gente, trazem um benefício ímpar para a biodiversidade aquática ao desenvolver hidrovias em que a temperatura é mais elevada. Gente, se a temperatura é mais elevada, a gente vai ter uma poluição térmica. E essa poluição térmica vai diminuir a quantidade de oxigênio, matando os organismos aeróbicos. Então, isso aí é falso, tá? Isso aí vai acabar com a hidrovia, gente. A exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas é prescindível. Prescindível significa dispensável, já que há proibição de exploração desse recurso na Amazônia brasileira. Veja, hoje a gente já tem exploração de petróleo na Amazônia. A gente não quer essa nova exploração, porque pode comprometer a vida marinha lá. Então, já existe exploração de petróleo em algumas áreas da Amazônia brasileira, beleza, gente? Então, isso aqui é falso. E pode trazer problema para tudo, tá? Para a floresta, para o rio, para o mar, pode levar esse poluente para outras áreas. Então, vale a pena a gente lembrar desse detalhe aqui. Na questão 17, ele fala sobre genes incompletamente penetrantes, que são aqueles que nem sempre originam o fenótipo associado, né? Então, assim, é você ter um gene e não necessariamente esse gene se expressar, beleza? Aí ele vai trazer alguns genes aqui que estão relacionados ao retinoblastoma, que é uma divisão de células da retina, né? A inativação do gene, por exemplo, através da irradiação do meio ou de outros agentes mutagênicos, resulta numa... Então, ó, a inativação desse gene resulta numa superproliferação
das células do retinoblastoma. Então, vamos lá. O retinoblastoma possui caráter autossômico recessivo e se expressa quando há duas cópias idênticas do alelo em qualquer célula somática humana. Veja, a gente não está falando sobre qualquer célula somática humana, a gente está falando sobre células da retina. E aí o texto traz outras informações sobre isso. Beleza, gente? O fenótipo do retinoblastoma é determinado por um gene autossômico com penetrância completa. Se fosse penetrância completa, teve o gene já era. E ele traz dados no texto que retificam essa informação. Letra C, o gene RB é supressor tumoral e a proteína RB codificada por ele atua na suspensão do ciclo celular. Mutações podem ocasionar a perda do controle do ciclo e desencadear o câncer. Perfeito. Ó. Ele traz o resumo dessa ideia aqui, o resumo da inativação resulta, né, no câncer que a gente tem aqui, e ele é muito feliz no texto na hora que ele coloca assim, ó, podem. Por que podem? Porque a gente está falando justamente sobre penetrância no texto, tá? Na letra D. Caso haja uma alteração na sequência de bases nitrogenadas do alelo normal, o fenótipo para retinoblastoma é manifestado independente de fatores ambientais. Veja, só se eu tivesse penetrância completa, e eu insisto aqui, ó, em células somáticas de diversos órgãos. Não são diversos órgãos, gente. A Baiana já fez isso do mesmo jeito. Ela trouxe um textinho falando todo ano. Traz um textinho falando de câncer, mas um câncer em um determinado local. Você tem que se atentar para isso, para não cometer o vacilo de perder questão por bobagem. Na letra E, 10% dos portadores de genes para retinoblastoma que não manifestam a herança comprovam o efeito pleiotrópico. Gente, pleiotropia é quando um único gene, uma outra herança que cai muito, é responsável pela determinação de várias características ao mesmo tempo, beleza? De vários caracteres ao mesmo tempo. Então, isso aí é falso. E também não tem efeito aditivo, porque aqui é um caso de genes complementares, tá? Quando eu falo sobre efeito aditivo. Na questão 18, a gente traz assim, vai falar sobre expressão gênica, sempre um tema forte, né? E na letra A, os introns são facilmente identificados quando a sequência de nucleotídeos de um gene é comparada com a sequência de seu RNA mensageiro. Outra forma de identificar os introns é hibridizar o gene com o RNA mensageiro transcrito e analisar o pareamento. Perfeito, porque aí, gente, o que acontece? Quando eu analiso o tamanho, eu percebo que o RNA mensageiro que é transcrito imediatamente, ele é muito maior do que o que é traduzido, porque eu removo os introns. E um outro dado dessa de hibridização é você pegar o filamento do DNA, do RNA que foi transcrito, e cruzar com o RNA mensageiro. O que não tiver, né, batendo, a gente entende que são os introns, que correspondem à parte não codificante. No eucarioto, os exons são transcritos no núcleo para que não haja desperdício bioquímico na célula durante o processo de expressão gênica. Nesse fenômeno, a RNA polimerase polimeriza uma molécula com C5H10O5 como fonte de energia. Veja, eu realmente vou usar a RNA polimerase, mas o texto não tem conexão com o que eu desejo. E o outro ponto é que não é o nucleotídeo, não é a pentose que é a fonte de energia para isso aqui. Beleza? As pentoses que a gente encontra no DNA e no RNA, elas são pentoses de função estrutural, não é função energética. Durante esse processo, há quebra de ligações de hidrogênio pela enzima helicase. O início da síntese do DNA. Gente, nós não estamos falando sobre síntese de DNA. É muito importante lembrar que no texto eu estou falando sobre expressão. E expressão gênica é diferente de replicação ou duplicação. Replicação ou duplicação são coisas completamente distintas. Na letra D, a síntese de uma proteína com 2.346 aminoácidos, a posição de cada um deles é dada por 2.346 códons presentes na molécula de RNA mensageiro. Cada códon indica a posição de cada aminoácido na estrutura primária da proteína. O que é que a gente tem que entender? Se você tem uma proteína com 2.346 códons, ou aminoácidos, você não tem só 2.346 códons, porque você precisa entender que na molécula de RNA, você vai ter que ter um códon a mais, porque existe o códon de stop, beleza? Então, a gente tem que entender isso aqui. Na letra E, o stop códon, ele não vai codificar aminoácido, beleza? Então, a frase tá linda, né? Mas traz esse erro aí.
A tradução ocorre em células humanas num RNA mensageiro maior que o imediatamente transcrito. Ele é menor, porque o imediatamente transcrito tem introns e exons, e quando a gente remove, os introns, a gente vai ter a molécula ficando menor, tá, gente? Então, ficamos aí com a letra A. Na 19, vamos falar sobre tênia solium, lembrando que tênia solium é a tênia dos suínos, beleza? A gente tem tênia saginata e a gente tem tênia solium. A tênia solium é que pode causar cisticercose no homem, tá? Letra A. No ciclo não acidental, o homem seria hospedeiro definitivo. Ó, primeiro que não tem a ver com bovinos, são suínos. E no ciclo não acidental, que é o ciclo normal, o porco ingere os ovos, na carne do porco se desenvolvem as larvas, e nós, ingerindo carne crua ou mal passada, vamos ter os adultos no nosso intestino. Como o adulto vai fazer autofecundação, se fosse para fazer uma classificação aí de o homem como hospedeiro definitivo, né, se fôssemos fazer essa classificação, seria com o adulto dentro da gente fazendo autofecundação, que não ocorre, beleza? O que não ocorre. Letra B. O cozimento da carne é profilático para evitar que o homem atue como hospedeiro intermediário acidental. Cozimento de carne. Veja, o homem seria um hospedeiro acidental se o homem ingerisse ovos. E aí teríamos a interrupção do ciclo, porque no nosso corpo surgiria cisticercose com as larvas, causando a doença a partir da ingestão de ovos. Letra B, falso. Letra C. Após a liberação da oncosfera, para que o ciclo seja completado, é evidente que haja uma relação trófica do hospedeiro definitivo com o humano. Gente, não tem como a gente ter essa relação trófica aqui, porque não tem como dar conta disso aqui, tá? Ninguém vai comer o homem. Caso o homem estivesse numa posição acidental, não rola. E o homem, ele vai ingerir o porco, né, nesse caso. E o porco não está sendo hospedeiro definitivo. A relação trófica é do homem comendo o porco. Quando o homem ingere o ovo e desenvolve a larva, a gente acaba paralisando o ciclo, né, interrompendo o ciclo, porque ninguém vai ingerir o homem nas condições que a gente vive hoje, né? Tênia-sólio é um verme platelminto, desprovido de sistema digestório, ok. São parasitas que fazem a absorção dos nutrientes no nosso intestino, fazem reprodução sexuada no nosso intestino por autofecundação. Perfeito, tá? E na letra E, a gente tem o saneamento básico, o uso do calçado. Saneamento básico, ok. Mas o uso do calçado, gente, é contra a ancilostomose e doença do bicho geográfico, beleza? A ancilostomose a gente pega andando de pé descalço, a doença do Jeca Tatu, que são realmente nematóides, ok? Letra E, falso. Questão 20 traz o seguinte. Tem o resumo das forças aqui para a gente fazer a filtração para produzir urina, né? A gente tem a pressão coloidosmótica, que é a pressão das proteínas. A gente tem a pressão hidrostática, que é a pressão glomerular, né? A gente aperta lá para aumentar a pressão no glomérulo e dessa forma a gente vai ter uma resultante que faz com que a gente tenha a saída de líquidos do nosso sangue no processo de filtração. Na cápsula, na hora de produzir a urina, a gente vai fazer a filtração e essa filtração ela ocorre por uma diferença de pressão, não é por seletividade da membrana, é por uma diferença de pressão. Beleza? Sobre a imagem, seus conhecimentos, letra A. Para que haja filtração, é necessária a atuação da seletividade da membrana. Não, a gente não conta com a seletividade da membrana, tanto que muitas coisas úteis acabam saindo. Sai do vaso sanguíneo para o filtrado, aminoácido, glicose. Então, se fosse por seletividade, a gente dava um jeito de prender isso aí. É diferença de pressão. Letra B. Mesmo com a diferença de pressão durante o processo de filtração, algumas estruturas são incapazes de compor o filtrado. Perfeito. Lipídios, proteínas e elementos figurados não compõem o filtrado porque são grandes e aí não vão atravessar a parede dos capilares. Na letra C, pacientes com diabetes insípidos, diabetes insípidos, gente, é problema relacionado ao ADH, que é o hormônio antidiurético. Se ela é neurogênica, você não tem disfunção no receptor. Se ela é neurogênica, o problema é no sistema nervoso central. É o hipotálamo que não está produzindo. Beleza, gente? Se o problema fosse no receptor, ela seria nefrogênica. Beleza? Ela seria nefrogênica.
Letra D. A filtração da glicose no glomérulo é responsável pela menor concentração de glicose no filtrado glomerular. Gente, é uma maior concentração, tá? Não é menor. Impedindo assim um quadro de glicosúria. O que impede um quadro de glicosúria é você ter a glicose em concentrações adequadas e conseguir reabsorver toda essa glicose. Quando você tem diabetes mellitus, você tem problema com insulina. E aí, como você tem excesso de glicose, a gente não dá conta de reabsorver toda porque está em excesso. E aí você tem glicose na urina, que é o que a gente chama de glicosúria, tá? Então, o item D é falso. E a letra E, os vasos presentes no glomérulo, no interior da cápsula, possuem epitélio estratificado. De forma alguma, gente. São capilares, epitélio de transição é epitélio da bexiga. Agora, a gente tem microvilosidades no túbulo, né? Células do néfron, na parte de reabsorção, realmente vão apresentar microvilosidades para aumentar a superfície de absorção. Beleza, gente? Então, a gente finaliza aqui a correção de mais um Simula Baiana, né? Para poder trazer para vocês aí o que tem de melhor na preparação, para que vocês possam arrasar, jogar duro e tirar muita onda no próximo vestibular da Baiana de Medicina. Eu deixo aqui um beijão para vocês, tudo de bom e até a correção do próximo Simula.